A Bíblia diz que Deus abre portas, mas que portas são essas? Só para os irmãos terem uma noção, a igreja de Filadélfia era uma igreja insignificante aos olhos dos opositores, aos olhos dos inimigos, mas era grande, gigante aos olhos de Deus. Foi para essa igreja que Deus enviou uma carta que continha as seguintes palavras nos versículos de número 7 e versículo de número 8 do capítulo de número 3. Deus disse assim: eu sou o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, no versículo 8. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque você, igreja, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A porta que Deus abriu para essa igreja fiel, a igreja de Filadélfia, foi a porta do avanço da palavra nos corações dos sedentos. Deus estava tornando maior ainda a pregação, a relevância da pregação do Evangelho. E isso era uma grande porta, uma grande bênção para a igreja de Filadélfia. Podemos dizer também que Deus abriu a porta da capacitação, dando força e habilidade aos irmãos, aos cristãos de Filadélfia para fazerem a obra do Senhor com mais ousadia e com mais poder no Espírito Santo. Deus abre a porta que Ele quer e não a que nós queremos. Portas são oportunidades para evangelizar, oportunidade para buscar a Deus, oportunidade para encontrar soluções para os momentos difíceis da vida. Lembrando que não podemos servir a Deus pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. E o que Ele é e já fez no Calvário através de Cristo já é a maior porta que se abriu em nossa vida. Acompanhe comigo as 14 lições nesse vídeo edificante sobre as portas que Deus abre, o Deus que abre porta. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, os links de acesso é só clicar e você vai ser direcionado direto para o nosso grupo do WhatsApp ou para o meu site. Estão aqui embaixo os links na descrição desse vídeo. Agora, sem mais delonga, vamos mergulhar nessas 14 lições. Primeira lição: Deus abre a porta quando estamos dispostos a fechar algumas portas em nossas vidas. Deus só abriu uma porta diante da igreja porque a igreja de Filadélfia estava disposta a fechar as portas que não agradavam a Deus. A igreja fechou a porta de tudo aquilo que era antibíblico. E detalhe, Deus disse que a igreja de Filadélfia guardou a palavra mesmo tendo pouca força. Olha que incrível, pouca força conseguindo guardar a palavra. Isso quer dizer que enquanto não fechamos algumas portas que nos distanciam de Deus, nada pode acontecer, nada vai acontecer. Você quer ver as oportunidades do céu visitando a sua vida? Então esteja disposta a renunciar às portas que o mundo te apresenta. Feche a porta da zona de conforto para que ele abra a porta do crescimento espiritual para a sua vida. Feche a porta do pecado de estimação e Deus abrirá a porta de um ministério frutífero e produtivo e abençoador para você. Tem portas da legalidade que só podem ser fechadas por mim e por você. É você que bate no peito e diz: chega, é hora de mudança. Eu vou fechar as portas que não me edificam. Segunda lição: basta Deus abrir uma porta para que vários inimigos se levantem. Em 1 Coríntios capítulo 16, 9, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: porque uma porta grande e eficaz se me abriu,
e há muitos adversários. Perceba que essa não era qualquer porta que Paulo estava falando, mas uma porta grande e eficaz, ao ponto de atrair vários adversários. E isso significa que bastou Deus abrir uma porta que vários adversários se levantaram. Enquanto a cidade de Jerusalém estava destruída, nenhum inimigo se levantou, mas foi só Deus levantar Neemias para reconstruir a cidade que vários inimigos se levantaram para parar a obra de Deus naquele lugar. É por isso que não podemos relaxar depois que a bênção chega na nossa vida. Junto com a porta aberta, surgem também adversários. E se você não estiver ligado, o seu casamento acaba, a sua vida com Deus acaba, a destruição entra dentro do seu lar e você é vencido facilmente. Então mantenha um nível antes da porta se abrir, durante a porta aberta e depois que a porta se abriu. Vigilância total, antes, durante e depois. Terceira lição, Deus só abre portas para quem segue em frente. Perceba o detalhe, irmãos, do versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Deus diz assim: conheço as tuas obras, e eis que na tua frente, diante de ti, coloquei uma porta aberta. Percebeu que a porta está diante da igreja e não atrás da igreja? Deus colocou uma porta aberta na frente da igreja, ou seja, para quem segue em frente, tem portas abertas por Deus. Mas quem desiste e volta atrás, deixa de seguir Jesus, não tem portas abertas por Deus. Portas abertas é só para quem não volta, é só para quem não desiste. Então não pare, não desiste, só tem testemunho para contar quem segue em frente até o final ao lado de Jesus. Para que voltar se é na frente que está a porta, se é na frente que está a bênção? Por isso que Paulo disse: eu me esqueço daquilo que fica para trás e prossigo. O meu negócio é prosseguir. Era como se Paulo dissesse: eu não vou entrar para o grupo dos que retrocedem, porque o meu alvo é Jesus Cristo. Quarta lição: porta fechada também é uma bênção. Às vezes, irmãos, por não entendermos o porquê de algumas coisas em nossas vidas, lamentamos pelo fato de algumas portas se fecharem. Mas em João capítulo 13, verso 7, Jesus disse as seguintes palavras: o que eu faço tu não sabe, mas tu saberá depois. Tem coisas, irmãos, que só vamos entender o propósito delas depois, não é agora. Se a porta da arca não estivesse fechada, Noé e toda a sua família teriam morrido. Então, não reclame das portas que Deus fecha. Quem sabe de todas as coisas é Deus e não a gente. Se a sua vida está nas mãos de Deus, então guarde Romanos capítulo 12, versículo 2, onde diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe os porquês e os praquês na nossa vida. Quinta lição: não foi a igreja que forçou a porta, foi Deus quem abriu a porta. No versículo de número 8 diz que Deus abriu a porta e não a igreja forçou a porta. A igreja se conteve, irmãos, não forçou a barra para não entrar em portas que não eram abertas por Deus. A igreja soube esperar a vontade de Deus, até porque quem força a porta é ladrão e salteador. Uma coisa é Deus abrir, outra coisa é a gente forçar a porta para que algo aconteça segundo a nossa vontade. Você não precisa, irmãos, se humilhar para pregar na igreja de ninguém. Isso é forçar a porta. Você não precisa implorar a ajuda de quem não quer te ajudar.
Isso é forçar a porta. Você não precisa forçar a porta para ser consagrado na igreja. Você não precisa. Isso é forçação de barra. Você não precisa forçar a porta, pisar em ninguém para ser promovido. Não é sobre onde você quer entrar, mas sobre onde Deus quer te colocar. Pare de forçar a barra. Quem abre a porta é Deus. Você não tem fé? Você acha que se Deus quiser abrir, alguém pode impedir? Então pare de se humilhar por ajuda. Quem cuida de você é Deus. Sexta lição: Deus não abre portas largas. Pegou a visão? Porta larga é porta de pecado, é porta errada, é coisa errada. A porta que Deus abre para a igreja não são oportunidades para a gente pecar. Não, Deus não abre portas largas. Deus não te dá algo para você ficar cheio de si, mas Deus te dá algo para você ficar cheio dele. Deus não trabalha na escuridão, na ilegalidade. Se é ilegal e pecaminoso, não diga que a porta foi aberta por Deus. Deus não abre portas ilegais. Deus é santo. As oportunidades que Deus já abriu para nós são bênção para o nosso crescimento. São portas que vão nos dar testemunho. Daniel, Misael, Ananias e Azarias colocaram no coração não se contaminar com o manjar do rei. Sabe por quê? Porque eles entenderam que aquele manjar, aquela porta era larga e abria precedente para o pecado. Então, não era uma porta aberta por Deus. Cuidado, nem toda porta foi Deus que abriu. Amém? Nem toda porta foi aberta pelo Senhor. Não se iluda com tapinha nas costas. Não se iluda com a beleza e a formosura da porta. Tenha discernimento espiritual. Deus não abre porta larga. Se esse trabalho, se essa porta, se essa oportunidade que se abriu está te fazendo pecar, não foi Deus que abriu essa porta. Se você tem que pecar para entrar nessa porta, saia daí, não foi Deus que abriu esse negócio. Deus não está nesse negócio. Sétima lição: cuidado para não focar na porta que se fechou e se esquecer das portas que ficaram abertas. Irmãos, isso é forte. Às vezes nós focamos mais nas portas que se fecharam do que nas portas que ainda estão abertas. Em 2 Reis, pega a visão. A viúva da botija de azeite foi indagada pelo profeta Eliseu para que ela dissesse o que ela tinha dentro de casa. A viúva, irmãos, não pensou 2 vezes e respondeu logo: a tua serva não tem nada em casa, a não ser senão uma botija de azeite. Perceba, irmãos, que ela não desprezou a botija de azeite. Ela não focou tanto no que se foi ao ponto de se esquecer do que ficou, do que sobrou. Valorize o emprego que ficou. Valorize o cônjuge que está do teu lado, ele ficou. Valorize os membros da igreja que você pastoreia, apesar dos que já se foram. Tem gente que escolheu ficar para apoiar o seu ministério. Não despreze o que você tem por causa daquilo que se foi. Você até se entristeceu quando isso aconteceu, mas não se esqueça de que quem te ama ficou. Não se esqueça de que o seu Deus ficou. 8ª lição: os homens têm as chaves, mas é Deus quem abre as portas. Irmãos, não foi o homem que abriu a porta de emprego, foi Deus. Não foi o homem que abriu a porta da pregação, foi Deus. Também não foi o homem que abriu a porta para você ganhar essa causa na justiça, foi Deus. Os homens são apenas canais pelo qual Deus pode usar ou não para nos abençoar. Os homens têm as chaves, os homens têm os acessos, mas é Deus quem faz acontecer.
Paulo e Silas, irmãos, em Atos 16, estavam presos. No cárcere interior, o carcereiro tinha a chave de todas as prisões, mas quem abriu as portas, e detalhe, todas as portas, foi Deus quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então, cuidado para não focar muito nas pessoas, achando que elas vão abrir a porta porque elas possuem as chaves do hospital, porque ela possui a chave do tribunal, as chaves financeiras, as chaves de um ministério, porque quem abre porta não é quem tem a chave. Quem abre porta não é o homem, quem abre porta é Deus. Nona lição, não é você quem escolhe a porta que vai se abrir. Quem escolhe a porta é Deus. Para a igreja de Filadélfia, Deus fala na primeira pessoa do singular, dizendo lá no versículo de número 8, eu coloquei diante de ti uma porta e ninguém pode mais fechar. Porta aberta. Ou seja, a porta que se abriu foi a que Deus escolheu abrir. E isso foi motivo de alegria para a igreja de Filadélfia. E deve ser motivo de alegria para nós também. Ainda bem, graças a Deus, eu digo para os irmãos, que por Deus não deixar chegar em mim tudo o que eu queria que acontecesse na minha vida. Graças a Deus por não abrir todas as portas que eu queria. Caso contrário, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu nem vivo mais estaria. É por isso que no Getsemane Jesus orou, todavia seja feita a sua vontade. Isso nos ensina, irmãos, que uma vida nas mãos de Deus está segura. Uma vida nas mãos de Deus não tem medo do futuro, ainda que tenhamos propósitos. A vontade de Deus é melhor do que tudo. É Ele que sabe qual porta deve ser aberta. 10ª lição, quando as portas se fecharem, valorize as janelas. Geralmente, irmãos, as janelas são menores do que as portas, já reparou? Não ignore as coisas pequenas que chegam até você. Seja grato, irmãos, e fiel a Deus, até no pouco também. A porta da arca se fechou, mas Noé não ignorou a janela que Deus abriu. E foi através daquela janela que Noé pôde fazer o experimento da pombinha e perceber que os dias de confinamento, que não eram dias fáceis dentro daquela arca, estavam chegando ao fim. E a porta da arca seria aberta por Deus, dando início a um novo ciclo de vida, a uma nova experiência de vida com Deus. O homem de Deus, irmãos, Daniel, ele também se deparou com vários decretos de portas fechadas na Babilônia. Amém? Porém, não ignorou uma janela aberta e orou ao Senhor através daquela janela aberta. Tem pessoas, irmãos, que nunca estão satisfeitas com nada. Porém, eu sou testemunha de que dentro de uma porta pequena há uma grande porta. Irmãos, Deus já abriu grandes portas em minha vida, sabe como? Através de uma porta aparentemente pequena. Eu só estou trabalhando onde eu trabalho, numa grande empresa, porque comecei numa porta pequena e dentro dessa porta pequena abriu essa grande porta. Então, não ignore nenhuma porta que vem da parte de Deus. Pode ser pequena para os outros, mas para você tem que ser valorizada. Ainda que os outros não valorizem, você tem que valorizar. 11ª lição, quem é você quando as portas se fecham ou quando as portas estão fechadas? Quer conhecer uma pessoa, irmãos? Diga não para ela. Quer conhecer um cristão? Feche a porta para ele. Já vi muitos abandonarem a cruz depois que a porta se fechou. Quer um conselho? Portas se fecham para aprendermos lições. Na vida do cristão não tem maldição. Ou é bênção ou é aprendizado. E uma das lições de uma porta fechada na nossa vida é essa aqui, ó. Aprender a adorar a Deus nas dificuldades e oposições
da vida. Se a porta está fechada, aprenda a adorar a Deus no corredor de acesso à porta quando estiver fechada. Ore no corredor de espera. Pegou? Aprenda a orar. A porta está lá, aqui está o corredor. Já vai orando no corredor de espera. Eu já vi muita gente adorando no corredor de acesso quando a porta está aberta. Mas é difícil ver alguém adorando a Deus no corredor de acesso à porta, quando a porta está fechada. Só que Mateus 7,7 diz: bate e a porta vai se abrir. Amém? Você não está sozinho nesse corredor. Há um Deus que te ouve. Faça como a igreja de Filadélfia fez. Quando as portas ainda não haviam sido abertas, a Bíblia diz, mesmo tendo pouca força, mesmo com a porta fechada, essa igreja orou no corredor. Paulo e Silas adoraram no corredor também, quando todas as portas da prisão estavam fechadas, eles estavam adorando a Deus e todas as portas foram abertas. Quem é você quando as portas se fecham? Ou quem é você quando as portas estão fechadas há muito tempo? 12ª lição. Quem é você quando a porta se abre? Irmãos, a igreja de Filadélfia não abandonou a Deus depois que a porta se abriu, entendeu? Ela também não pisou nas pessoas depois que a porta se abriu. Pelo contrário, ela continuou guardando a palavra e dependendo mais ainda de Deus. Ou seja, a porta não ficou maior do que Deus. A bênção não ficou maior do que o abençoador. Quem é você quando a porta se abre? Tem certeza que vai estufar o peito, pisar nos outros, trocar de cônjuge ou se achar melhor do que os outros só porque a porta se abriu? É por isso, irmãos, que Deus ainda não abriu as portas para muita gente, porque se abrir vai estufar o peito, falta humildade para entrar na porta. Antes de Deus abrir a porta, irmãos, Ele quer mudar caráter. Deus não abre porta para caráter fechado. Eita Jesus! 13ª lição. Só existe uma porta que Deus não abre, a porta do coração. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Irmãos, essas palavras são as palavras de Jesus dirigida à igreja de Laodiceia, a igreja que tinha colocado Jesus para o lado de fora. Você acredita nisso? Mas essa igreja conseguiu fazer isso. E é interessante frisar que se Jesus é colocado para o lado de fora, o maligno então tem acesso para o lado de dentro. Isso porque a matemática é simples. Se Deus não te governar, outras coisas ruins vão te governar. Se a porta não for aberta para Jesus entrar, será aberta para outras coisas que não edificam entrar na sua vida. A porta do coração não pode ser aberta por Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 3,15: hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Ou seja, eu não endureço o meu coração, sou eu que abro a porta. Tem gente abrindo a porta para a pessoa errada e fechando a porta para a pessoa certa. Então, seja seletivo com quem vai entrar no teu coração. Só você pode abrir o teu coração para o Senhor Jesus dominar, entrar e mudar tudo para melhor. 14ª lição. A fidelidade é uma chave que abre portas. Irmãos, uma das características mais marcantes da igreja de Filadélfia era a fidelidade. Ela foi fiel até quando estava com poucas forças. Parece, irmãos, mais conveniente ser fiel a Deus quando existe muita força, quando estamos em nossa força máxima, mas ela foi fiel até com pouca força, até quando as forças estavam esgotando, ela foi fiel. Ela foi fiel, irmãos, lutando contra tudo e lutando contra todos. Ela foi fiel, caminhando debaixo de sentença de dor
e de perseguição, mas ela foi fiel. Entenda, irmãos, que a fidelidade é uma chave que abre grandes portas no mundo espiritual. Elias, mesmo esgotado, preferiu entrar numa caverna do que sentar à mesa com Jezabel. E foi diante dessa fidelidade de Elias que Deus se apresentou a ele na caverna e fortaleceu Elias para ungir 3 pessoas. Ou seja, aquele que estava com pouca força saiu com força para dar e vender e compartilhar com outras pessoas. Amém? Então descanse o teu coração. Eu não sei qual porta precisam ser abertas na sua vida, mas saiba que tudo que acontecer vai ser projeto de Deus para a sua vida. É a porta que Deus abrir, ninguém vai conseguir fechar. E a porta que Ele fechar, fique na paz do Senhor Jesus e vai dormir o sono dos justos. Deus muito te abençoe. Você acompanhou até o final? Compartilhe essa mensagem com pelo menos 5 contatos da sua agenda telefônica e que Deus multiplique poderosamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Amém.